formada no rigor. Talvez um de nós, ficaria revoltado com essa madre, acharia que é uma injustiça. Santa Teresinha escreve na vida dela, dizendo para essa madre mesmo: Madre, como eu agradeço a Deus a forma como a senhora me formou. Se a senhora não tivesse agido assim comigo, talvez eu não teria perseverado na minha vocação. Então ela encarou isso como algo de Deus, para que a sua alma fosse forjada, para que ela pudesse realmente ser carmelita, não só no seu hábito, mas no seu coração. E ali no Carmelo, foi quando ela começou a olhar para a vida dos santos, de modo especial São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, e sempre no seu coração com esse desejo da santidade. Mas ela via as coisas extraordinárias dos santos, as penitências, uma vida muito austera, e ela dizia: eu não consigo fazer isso, eu sou muito pequena para fazer isso. Foi quando então ela leu essa passagem da Escritura: quem for pequenino, venha a mim. E ela começou a procurar a ler mais a Escritura, e leu essa passagem que nós acabamos de ouvir na missa, Isaías dizendo: sereis tomados ao colo, sereis acariciados sobre os joelhos. Ou seja, Deus vai carregar aquele que se sente pequeno, Deus o leva, Deus o carrega. E ela entendeu a infância espiritual. Eu preciso, diante de Deus, ter as atitudes de uma criança para com o seu pai. Ou seja, eu preciso me reconhecer pequeno, eu preciso me reconhecer pobre, fraca, incapaz. Só assim é que Deus vai agir em minha alma. Se eu achar que eu posso, Deus não vai fazer, Ele vai deixar que eu faça, e eu não vou conseguir. E por isso ela dizia: eu me alegro de ser pequena espiritualmente, eu me alegro de ser pobre, de ser fraca, eu amo e me alegro com a minha pobreza, porque eu sei que aí Deus vai agir em mim. Então vem a humildade e ao mesmo tempo a confiança, essa visão que ela tinha de Deus, Deus que é o Pai, e Pai misericordioso, um Pai que se compadece. Da humildade e da confiança nasceu em Santa Teresinha a atitude do abandono. O que é o abandono? É esse entregar-se nas mãos de Deus. Aquilo que ela já fazia desde os 3 anos: não neguei nada para Deus. Ela se abandonou. O que Deus quiser de mim, ela dizia: o que Deus quer é isso que eu amo. Quando alguém perguntava a ela: você gosta de quê? Ela falava: o que Deus quer é isso que eu amo. Não quero nem viver nem morrer, dizia ela. O que Deus quer é isso que eu amo. Mas ela sempre alimentou na sua alma um pressentimento de que ela não iria viver muito. E de fato, ela não viveu muito. Ela morreu com 24 anos. Portanto, foi carmelita por 9 anos, uma vida muito curta. Morreu muito jovem, mas consumada na santidade. Viveu essa espiritualidade da humildade, da confiança e do abandono. E ela dizia: eu não posso fazer para Deus grandes coisas, então eu tenho que fazer para Deus pequenos sacrifícios. E era o que ela fazia, pequenas atitudes. Por exemplo, suportar uma pessoa mais antipática, suportar uma coisa que incomoda. Ela conta alguns exemplos na vida dela. Por exemplo, um dia ela estava rezando e no banco de trás estava uma outra irmã com o terço na mão. Estou mexendo o terço batia no banco e fazia aquele chacoalhar do terço, e ela querendo rezar, querendo se concentrar, e aquele barulho. Ela diz assim: eu podia simplesmente olhar para trás, porque tem hora que basta a gente olhar, já é uma reprimenda à pessoa. Eu podia olhar para trás, mas aí ela diz: mas era a ocasião de eu oferecer a Deus um pequeno sacrifício, porque a única coisa que eu posso oferecer a Deus são esses pequenos nadas. Aí ela dizia: eu vou imaginar que tem um anjo atrás de mim tocando uma música para eu rezar. E continuou a irmã lá fazendo barulho dela com o terço, e ela lutando ali para rezar. Outro dia, as irmãs tinham um tanque grandão de lavar roupa, ficava ali batendo a roupa, e ela conta que do lado dela, uma irmã muito entusiasmada, batendo ali a roupa na pedra, voando espuma no rosto dela, a vontade de limpar o rosto e olhar para a irmã e falar: irmã, presta atenção. Mas aí vem a espiritualidade dela: é um pequeno sacrifício que eu posso oferecer a Deus. E assim, ela multiplicava pequenas atitudes, pequenos gestos, Ela fala: eu quero colher flores. Colher flores, diz ela, são pequenos sacrifícios que eu quero oferecer a Deus. E eu quero colher essas flores, mesmo que eu tenha que colhê-las entre os espinhos, para poder oferecer a Deus. E assim foi a vida dela, Sempre usando muita comparação da rosa, no sentido de oferecer a Deus uma coisa bonita, mas ela gostava muito de como está aqui aos pés dela, a rosa
desfolhada, despetalada. Ela dizia: eu quero ser para Deus uma rosa desfolhada. Porque uma rosa, como as que estão aqui, todo mundo acha bonito, todo mundo olha a beleza da rosa, mas quando ela está desfolhada, ela continua sendo rosa, mas ninguém mais liga para ela. E ela diz: como Jesus, que perdeu toda a sua beleza na paixão, eu quero ser uma rosa desfolhada, eu quero passar despercebido, eu não quero que ninguém note o que eu faço, eu quero fazer para Deus, eu quero enfeitar o seu altar, eu quero perfumar o seu rosto, mas de uma forma que ninguém vai ver. Para a gente terminar, falei de falar Santa Teresinha é difícil, olha a hora que está correndo, mas já para terminarmos, a grande característica de Santa Teresinha não é a infância espiritual, mas é o seu amor a Deus. Ela diz numa parte da sua vida que ela começou a analisar as diversas vocações, e ela dizia: eu queria ser mártir, porque o mártir é aquele que dá a vida com Deus, então eu queria dar a minha vida, mas eu não queria dar a vida num momento só, eu queria dar a vida o tempo inteiro. Eu não queria só sofrer o martírio, como os santos que foram degolados, que foram flechados, que foram queimados. Eu queria sofrer todo tipo de martírio. Eu queria ser apóstolo, mas eu queria sair pelo mundo inteiro. Eu queria ficar durante toda a história pregando. Ou seja, ela queria sempre fazer mais para Deus. Aí depois ela olhava para si e dizia: mas como que eu posso fazer isso? Eu tão pequeno, tão simples, tão pobre. Aí ela vai na Sagrada Escritura e leu lá São Paulo dizendo: vou ensinar-vos um caminho melhor, onde São Paulo fala da caridade, e São Paulo fala do corpo, que a igreja é um corpo. E aí Santa Teresinha diz: se a igreja é um corpo, ela tem um coração, e é esse coração que manda o sangue para todos os membros. Cada santo é um membro. Então a igreja precisa da mão, dos pés, precisa de todo tipo de pessoas. Mas ela diz: mas principalmente a igreja precisa do coração, porque se faltar esse sangue, os mártires não darão mais a sua vida, os apóstolos não pregarão mais, a santidade não vai existir se não houver esse amor que se espalha por toda a igreja, por todo o corpo. E por isso ela dizia: descobri a minha vocação, eu quero ser no coração da igreja, eu quero ser o amor. Ou seja, se eu amar a Deus, eu vou realizar todas as vocações. E por isso ela dizia: eu posso ser mártir, eu posso ser apóstolo, porque eles vão estar pregando, outros vão dar a vida, e eu, com meu amor a Deus, eu vou estar ajudando a todos eles. E ela termina dizendo: descobri a minha vocação, no coração da igreja, a minha mãe, eu serei o amor, e sendo amor, eu serei tudo. E assim ela foi, viveu o amor. Dizia Nosso Senhor a todo momento que queria amar, e quando ela estava já no final da sua vida, que ela sofria muito, ela dizia: eu só consigo explicar tanto o sofrimento da minha vida pelo meu desejo de amar a Deus e poder oferecer a Ele os meus sacrifícios. Na hora que ela estava morrendo, ela teve tuberculose, muita falta de ar, muitas dores no corpo. De repente ela desmaiou, depois novamente abriu os olhos, olhou para o crucifixo, olhou assim para um ponto fixo, onde estava o crucifixo, e falou assim: ó, eu o amo, meu Deus, eu vos amo. E caiu para trás, ficou desmaiada, um pouco desmaiada, Depois ela se levantou novamente, e o semblante dela se mudou totalmente, como se ela tivesse desaparecido a doença, como se ela já estivesse do outro lado, um semblante sereno, um meigo sorriso, olhando para um ponto fixo durante um tempo. Diz a irmã dela: o tempo de um credo, olhando ali para aquele ponto fixo, com um olhar sem piscar, totalmente diferente. E aí sim, novamente ela caiu. E a irmã de Santa Teresinha secou no olho dela a última lágrima, que está guardada até hoje no relicário, a última lágrima de Santa Teresinha, acompanhada do seu último ato de amor. Amou a Deus a vida inteira, não recusou nada a Ele desde os 3 anos, e teve a graça de a sua última palavra, mais ainda, o seu último gesto, o seu último ato, ser um ato de amor a Deus. Então, é a graça especial que eu convido vocês a pedirmos hoje a Santa Teresinha. Santa Teresinha, a senhora prometeu fazer cair uma chuva de rosas. A senhora sabe qual é a graça que todos nós precisamos, mas nós pedimos hoje essa graça, a graça de amar a Deus, porque amando a Deus, nós somos tudo. Amando a Deus,
com amor virá tudo aquilo de que nós precisamos. Que nós possamos, como a senhora, não recusar nada a Deus durante a nossa vida, e que nós possamos, cada dia, repetir a Deus que o amamos, e que no nosso último instante, ao entregar o nosso espírito nas mãos de Deus, esse momento pode ser um momento de um ato de amor, que nós também possamos, ou falando, ou pensando somente, dizer para Deus: meu Deus, eu vos amo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Dominus vobis.